Bom, concluído o vídeo 12 sobre o Grundrisse, vamos agora, deixa eu fazer uma bobagem, desligar essa porcaria aqui, para não ter problema. Vamos agora para o vídeo 13, que é o notebook 7 do Grundrisse. Concluiu o vídeo 6, tomei um cafezinho e tal, agora vou começar o vídeo 13, o notebook 7. Vamos lá. Eu com a minha atrapalhação de costume. Não adianta, não vou aprender na minha idade, não dá mais para ficar destro essas coisas dos jovens, essas coisas modernas. Não dá mais para isso. Então, vamos começar, né? O nosso notebook 7, escrito no fim de fevereiro, março, no fim de maio, começo de junho. Bom, no vídeo 12, nós mostramos que o notebook 6 era um aprofundamento, uma continuidade do que o Marx tratou no Miséria da Filosofia. Aqui tem uma ligação com o que a gente mostrou, né, no vídeo 4, né, sobre trabalho estranhado, né, que está bem tratado no excerto sobre economia política de James Mill e nos manuscritos econômicos filosóficos. Então, o que a luta de classe propicia? Fomenta a substituição do trabalho direto pela máquina, né? E no notebook 7, que é que a gente vai ver agora, ele avança nessa compreensão, né? E mostra como que essa substituição do trabalho direto pela máquina, né, produto da luta de classe, corrói as bases do capitalismo. Então, você fecha o circuito. Como é que a luta de classe ela promove a corrosão das bases do capitalismo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vi que fiz uma bobagem. Eu preciso aqui corrigir, porque senão dá problema. Bom, aqui tá. Então, vamos lá. O que nós vimos no notebook 6? A maquinaria, o processo de produção, deixou de ser um processo de trabalho, o sentido de um processo dominado pelo trabalho, em que o trabalho é a unidade que governa. Ou seja, o processo de produção deixa de ser um processo de trabalho, né? E o que ele está dizendo? Isso tem consequências importantes que ele trata no notebook 7, né? O que ele fala? O pleno desenvolvimento do capital pressupõe o modo de produção que lhe é correspondente. Isso só acontece quando todo o processo de produção não está mais subordinado à habilidade, destreza, capacitação direta do trabalhador, mas está subordinado à aplicação tecnológica da ciência. Ou seja, quando é que você tem o pleno desenvolvimento do capital? Quando o trabalho direto está em suspenso, quando a principal força produtiva não é mais o trabalho direto, mas a principal força produtiva é a aplicação da ciência, né, à produção. Bom, quando isso acontece, qual é a tese central do notebook 7? O capital caminha na direção da sua própria dissolução, como forma predominante de produção. O capital caminha na direção da sua própria dissolução, como forma predominante de produção. Caminhar não significa que vai chegar, né, aonde as pessoas pensam. Por quê? O que é a barbárie? A barbárie é a continuação do existente. A barbárie é o existente já completamente corroído, corrompido, sem funcionalidade.
A barbárie é o existente em absoluto estado de senilidade. Tá certo? Ou seja, na realidade, quer dizer, o capitalismo senil é uma barbárie. Tá certo? Então, de fato, o capitalismo, tal como você imagina, ele deixa de existir, quer dizer, ele entra numa disfunção total, mas você não quer dizer que você caia necessariamente no socialismo. Isso se acontece em outro plano. Mas vamos ver isso um pouco mais para frente. Diz ele, o capital tem a tendência para imprimir um caráter científico à produção, para reduzir o trabalho direto a um momento dessa produção. Dissolução do capital como forma predominante de produção. Na medida em que o tempo de trabalho, a mera quantidade de trabalho, são deixados de lado como um único elemento determinante da produção. Ou seja, quando é que começa a corrosão? Quando o tempo de trabalho e a quantidade de trabalho é deixada de lado como um único determinante da produção. Na medida em que o trabalho direto e sua quantidade desaparecem como princípio determinante, são reduzidos quantitativamente e qualitativamente a uma importância menor da produção e da criação de valores de uso. Na maquinaria, ela reduz ao mínimo a quantidade de trabalho necessária para a produção de um dado objeto. E o capital se utiliza da maquinaria porque permite que o trabalhador trabalhe a maior parte do tempo para o capital e não para a sua sobrevivência. Por quê? O trabalhador, uma parte do tempo que ele trabalha, ele tem que receber de volta, né, para poder se sustentar. Quando você põe máquina na mão do trabalhador, quando você retira o comando do processo de trabalho das mãos do trabalhador e transfere para a máquina, né, a maior parte do tempo da produção é apropriada pelo capitalista. A maquinaria reduz ao mínimo a quantidade de trabalho necessária para a produção de um dado objeto, para o trabalhador produzir para o outro a maior quantidade possível desse objeto. Né? Capital, maquinaria, para produzir uma certa quantidade de um dado objeto, inintencionalmente reduz o trabalho humano e os gastos de energia. Ora, reduz ao mínimo. Inintencionalmente reduz ao mínimo o trabalho humano e os gastos de energia. Ora, essa redução é um benefício para o trabalhador. Porque quando ele se emancipar, ele vai ter, ela é uma condição para a emancipação dele. Porque quando ele se libertar da opressão do patrão, quando houver a abolição da propriedade privada dos meios de produção, né? Quando o lucro não for mais o que move a sociedade, né? Essa redução de gasto de energia vai permitir que ele use seu tempo livre, né, para coisas que lhe dão prazer. Ele não vai ter que ficar mais preso a um trabalho estranhado na linha de produção, né, para produzir a sua sobrevivência. E aí, Marx, em seguida, retoma o que ele falou no Miséria da Filosofia. Na maquinaria, a apropriação do trabalho vivo pelo capital se torna uma realidade porque a análise e aplicação das leis da mecânica e da química, diretamente emanadas da ciência, permite à máquina fazer o mesmo trabalho que o homem faz. A maquinaria só entrou por esse caminho quando a grande indústria já tinha alcançado o elevado estágio de desenvolvimento e as próprias máquinas disponíveis estavam bem desenvolvidas. E a invenção, então, se tornou um negócio. Esse ponto é fundamental. A invenção se torna um negócio. Por que as máquinas podem fazer o trabalho do homem? Que o processo de divisão do trabalho atua como uma dissecação. E assim, gradualmente, cada vez mais, transforma as operações dos trabalhadores em operações mecânicas. De maneira que, depois de um certo ponto, o mecanismo pode ser colocado no lugar do homem. A partir do ponto em que o mecanismo pode ser colocado no lugar do homem, o modo específico de trabalhar aparece como tendo sido, na forma de máquina, transferido do trabalhador para o capital. O próprio trabalho do trabalhador para o capital aparece na forma de máquina, e a capacidade do trabalhador dessa forma é desvalorizada. Por isso, o trabalhador luta contra a máquina. Ou seja, ele não percebe que a máquina pode ser a salvação dele. Ele vê a máquina como uma coisa que oprime e que ele é descarçado do processo produtivo.
o que era, a partir do ponto em que o mecanismo pode ser colocado no lugar do homem, o que era atividade, trabalho vivo, se torna uma atividade da máquina. Ele continua ainda. À medida que a grande indústria se desenvolve, a criação de riqueza se torna menos dependente da quantidade de trabalho empregado do que da tendência produtiva dos agentes empregados, da potência produtiva dos agentes empregados durante o tempo de trabalho. A criação de riqueza se torna mais dependente de um potencial produtivo que não guarda qualquer proporção com o tempo de trabalho direto gasto na sua produção. Olha, a criação da riqueza se torna dependente de um potencial produtivo que não guarda qualquer proporção com o tempo de trabalho direto gasto na sua produção. Por quê? E quem está produzindo é a máquina. De um potencial produtivo que depende mais do estado geral da ciência e do progresso tecnológico da aplicação à ciência à produção do que do tempo de trabalho direto gasto na produção. A riqueza evidencia uma enorme desproporção quantitativa entre o tempo de trabalho empregado na produção de um produto e o produto obtido por esse tempo de trabalho. Um desequilíbrio qualitativo entre o trabalho reduzido a uma pura abstração e a potencialidade do processo que ele supervisiona. O trabalho cada vez menos parece fazer parte do processo de produção. O ser humano cada vez mais parece um vigia regulador do processo de produção. Na maquinaria, o trabalhador, no processo de trabalho, não mais insere uma coisa natural interligando ao objeto de trabalho. Ao invés, insere o processo da natureza, transformado em um processo como instrumento entre ele próprio e a natureza orgânica, e o supervisiona. Na maquinaria, o trabalhador, no processo de trabalho, se coloca ao lado do processo de produção, ao invés de ser ele próprio o ator principal do processo. O ator principal são as máquinas. Ora, com isso, o que acontece? Você tem uma corrosão das bases do capitalismo. Por quê? Esse capitalismo, o que é? É apropriação do trabalho do outro. Olha, o que é o capitalismo desenvolvido? É o sistema de máquina automática, né? Maquinaria. Ora, na maquinaria, o trabalho direto está em suspenso. Então, você vai apropriar o trabalho de quê? Do outro? Como é que você vai apropriar o trabalho do outro? Ou seja, a maquinaria corrói a base fundamental do capitalismo, que é a apropriação do trabalho do outro. Você perde completamente o sentido de se apropriar do trabalho do outro. Por quê? Porque quem faz o trabalho são as máquinas. Maquinaria, capitalismo desenvolvido. A pedra fundamental da produção da riqueza nunca é o trabalho direto que o trabalhador realiza, nem o tempo que o trabalhador trabalha. A pedra fundamental da produção da riqueza é a apropriação da sua própria força produtiva geral, é a sua compreensão da natureza, é a sua supervisão sobre ela, em razão da presença do trabalhador na produção como um corpo social. E aí já começou a entender a questão da socialização do trabalho. A pedra fundamental da produção da riqueza é o desenvolvimento do indivíduo social. Ele está falando do quê? De integração, de interação, de externalidades. Ou seja, é o estado geral da sociedade, é o desenvolvimento da sociedade que é a grande força produtiva, né? Cristalizada aonde? No maquinario, e não mais no trabalho direto. O desenvolvimento do capitalismo liberta o trabalhador do trabalho direto. Então, logo, o trabalho na forma direta deixa de ser uma grande fonte da riqueza. A apropriação não paga de tempo de trabalho, base da riqueza atual, é um paupérrimo, um miserável fundamento da riqueza criada pela indústria em larga escala. O que você correu? A teoria do valor. Na medida que o trabalho direto deixa de ser a grande fonte da riqueza, ele não pode mais continuar como medida da riqueza. E, portanto, o valor de troca não pode continuar como medida do valor de uso. Onde é que ele vai explorar isso? No capítulo 1 do Capital. Ele vai desenvolver isso mais. Aqui está a tradução, né, do Miserável, que tem uma discussão sobre essa tradução, mas vamos para frente. Então, logo o trabalho, na sua forma direta, deixa de ser a grande fonte da riqueza. O tempo de trabalho deixa de ser a medida da riqueza. E, por conseguinte, o valor de troca deixa de ser a medida do valor de uso. Ele vai repetir isso no Capital, nós mostramos no vídeo 6.
Com isso, mais uma base do capitalismo é corrompida. O que é a teoria do valor? Baseada no tempo de trabalho, direto. O que é o capitalismo desenvolvido? Maquinaria. O que é maquinaria? Trabalho direto e suspenso. Portanto, você corrói, já correu, ele já mostrou a corrosão da apropriação do trabalho do outro, né? E já está mostrando a corrosão da teoria do valor, né? Da mensuração da riqueza. Teoria do valor, que é a base para a distribuição da produção gerada. Então, logo, o trabalho na forma direta deixa de ser a grande fonte da riqueza. O trabalho excedente da massa deixa de ser condição para o desenvolvimento da riqueza geral, assim como o não trabalho de poucos deixa de ser a condição geral para o desenvolvimento da mente humana. Ora, o que ele está dizendo? Olha, num primórdio, você precisa de uma minoria que comanda o trabalho da maioria, né? Uma minoria pensante, que tem uma liderança. Conforme você vai desenvolvendo, transferindo para as máquinas o trabalho direto, conforme a grande força produtiva passa a ser a inteligência social, você vai constituindo o trabalhador coletivo, né? Não tem mais necessidade dessa minoria que domina a maioria, né? Ou seja, o não trabalho de poucos deixa de ser condição geral para o desenvolvimento da mente humana. Você acaba com a separação entre o trabalho braçal e o trabalho intelectual, tá certo? E aí você acaba com o quê? A necessidade do controle dos meios de produção. Você corrói a base, a propriedade privada. Não tem mais sentido. Então, diz o Marx, o capital é uma contradição em movimento. Mediante a interação e a combinação social, ele dá vida a todo o poder da ciência e da natureza, de modo a fazer a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho. Ora, compra o capitalismo para provisão do trabalho do outro, capitalismo desenvolvido em maquinaria, maquinaria, trabalho direto e suspenso, a principal força produtiva é a interação social, você corrói as bases do capitalismo. Então, logo, o trabalho na forma direta deixa de ser a grande fonte da riqueza. A produção baseada no valor de troca entre colapso e desarranjo. O processo de produção perde sua característica de penúria antagonística. Ou seja, aquele trabalho estranhado desaparece. Quando você transfere o trabalho direto para as máquinas, você vai junto, leva junto o quê? O trabalho estranhado. Você abole o trabalho estranhado. Quem faz o trabalho estranhado é a máquina, e não mais o homem. Portanto, você liberta o homem, o ajuda, né, na sua emancipação. A redução do tempo de trabalho é o mínimo necessário, não mais para gerar trabalho excedente, como é hoje, e sim para que no tempo livre haja o desenvolvimento das individualidades, o desenvolvimento artístico, científico dos indivíduos. Ou seja, todo o trabalho está nas máquinas, o homem pode usar o seu tempo livre, o seu prazer, o seu deleite. O capital é uma contradição em movimento. De um lado, pressiona para reduzir o tempo de trabalho ao mínimo. De outro lado, faz do tempo de trabalho a ser a única fonte de medida da riqueza. Não dá certo. De um lado, se produz para ter tempo de trabalho ser mínimo e quer manter ele como fonte de uma imensa riqueza. Uma coisa você reduz e aumenta a outra, não vai dar certo. Isso aí é um problema. Mediante a interação e a combinação social, ele dá vida a todo o poder da ciência da natureza, de modo a fazer a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho. Dá vida a todo o poder da ciência da natureza, de modo a fazer a criação da riqueza relativamente independente do tempo de trabalho, mas quer usar o tempo de trabalho como unidade de medida dessa gigantesca riqueza criada e confiná-lo nos limites necessários para manter o valor criado como valor. Ou seja, não dá certo. A continuidade disso vai ser um sufoco, vai ser uma disfunção total. O capital, quando a produção de mais-valia vai longe demais, vem a superprodução. E ele não consegue mais realizar essa mais-valia. Então, você tem uma contradição entre a tendência para o aumento do trabalho excedente, do tempo livre disponível para conversão em mais-valia e a possibilidade de realização dessa mais-valia. Mas olha que coisa interessante. O problema da realização da mais-valia levou o Marx a tratar da crise do capitalismo, do esgotamento do capitalismo? Não. O que o Marx faz? Ele trata da abolição do capitalismo. A solução qual que é? É a abolição. A solução, o que é? É revolução. Olha o que ele diz. Quanto mais essa contradição se acentua, mais evidente fica que o desenvolvimento das forças produtivas não pode mais ser limitado pela apropriação de trabalho alienado.
que a massa dos trabalhadores deve se apropriar do próprio tempo de trabalho excedente. É aí que vem o meu amigo João Paulo Lazzarini falando, puta, agora entendi, né, que, de fato, para o Marx não tem saída fora da revolução. Ao invés dele consertar, ele não quer dar sobrevida, não quer reconstruir nada, ele quer apenas destruir, né, o existente. Uma vez que a massa tenha se apropriado do seu próprio trabalho excedente, o tempo livre disponível deixará de ter uma existência antagônica ao próprio trabalhador. O tempo de trabalho necessário passará a ser medido pelas necessidades do indivíduo social. O desenvolvimento da produção social será maior e mais rápido. Quem tem um texto bem interessante sobre isso é o Benedito Ribeiro, da Unesp de Araraquara, que ele chama a atenção, né? Ele tem um tratamento muito bom do Lundrice, né? Eu acho, de primeira linha, eu recomendo muito, né, o trabalho do Benedito Ribeiro, da Unesp de Araraquara. O que ele diz? Olha, você está crescendo demais as forças produtivas. Deixa eu as forças produtivas, o capitalismo desenvolve enormemente. Então, você já tem condições, né, de alimentar as pessoas, né? Mas, no entanto, o que acontece? Você mantém você escravo no serviço. Aquilo que é visto como pujança do setor do serviço, como pujança do capitalismo, na realidade, é a forma que você tem para continuar escravizando o ser humano. Por quê? Porque ele continua escravo da propriedade privada, dos meios de produção, né? Você vai criando serviço para empregar gente que o desenvolvimento das forças produtivas na indústria, na agricultura, já consegue fornecer vida digna para todo mundo, vida suficiente. Mas você continua com uma minoria se apropriando do trabalho da maioria. Então, aquilo que é apresentado como pujança, na realidade, mostra o caráter opressivo do capitalismo sobre os indivíduos, que se veem obrigados a trabalhar, né, um trabalho estranhado, para produzir riqueza que vai ser apropriada por uma minoria. Vamos voltar aqui ao Lundrice. Uma vez que a massa tenha se apropriado do seu próprio trabalho excedente, a produção e a riqueza serão para todos. A medida da riqueza não será mais o tempo de trabalho, mas sim o tempo livre disponível. Jamais será demais repetir e enfatizar, no Grundrisse, no Notebook 7, quando Marx chamou atenção para a dificuldade para a realização da mais-valia, ele não falou impossibilidade, preste atenção, ele não falou impossibilidade, ele falou dificuldade. A solução que ele apontou foi a revolução. Nada de mercados externos, né? O que ele faz? Ele não diz que a solução do capitalismo é o mercado. Não, isso é uma bobagem luxemburguista. O Marx está falando, olha, deu problema, vamos para a revolução. Aí, quando a gente, no vídeo 14, entrar no Lenin, no vídeo 14 e 15, isso vai ficar bem mais claro. O erro da Rosa de Luxemburgo. Por que poderá vir, pode ser chamado de socialismo? Na base sobre a qual a grande indústria se mantém, a apropriação de trabalho alienado deixa de ser a base da elaboração ou criação da riqueza. O trabalho direto deixa de ser a base da produção, pois ele é transformado em uma atividade supervisora regulatória. Os produtos deixam de ser produtos do trabalho direto isolado. É a combinação da atividade social que surge como produtora dos produtos. É a combinação da atividade social que surge como produtora dos produtos. À medida que a divisão do trabalho se desenvolve, cada parte do trabalho feito pelo trabalhador individual é parte do todo, não tem valor ou utilidade per si. Não há nada que o trabalhador possa pegar e dizer que é produto que ele fez e que o guardará para si. Na troca direta, o trabalho direto individual aparece realizado em um produto particular, específico ou em parte desse produto. O caráter social, o caráter de objetivação do trabalho geral e satisfação da necessidade geral é estabelecido mediante a troca. No processo de produção da grande indústria, o trabalho direto individual é colocado em suspenso e o caráter social do trabalho é dado pela conquista das forças da natureza pela inteligência social, pré-condição da capacidade produtiva dos instrumentos de trabalho desenvolvido em um processo automático. Ou seja, o caráter social está na produção, não está mais na troca.
ele está dado na produção. Por quê? Porque a interação, né? Basicamente, é o trabalho científico você não consegue isolar, né? A externalidade é evidente no trabalho científico, você não consegue separar a contribuição de cada um, né? Porque tudo que existe só em função de um passado, você apenas com um tijolinho naquele muro, tá certo? Então, você não consegue separar as contribuições. Ou seja, é o conjunto, o que resulta é fruto do conjunto, e não de um particular indivíduo produzindo. Então, no processo de produção da grande indústria, o caráter social do trabalho não é mais estabelecido apenas mediante a troca. É dado pela conquista das forças da natureza, pela inteligência social. Por que será que o poderá vir foi chamado de socialismo? Porque no processo de produção da grande indústria, o caráter social do trabalho, da produção, é dado pela conquista das forças da natureza, pela inteligência social, pelo trabalhador coletivo. No processo de produção da grande indústria, o trabalho direto individual é colocado em suspenso e cai, assim, mais uma base do modo de produção capitalista. Visão de longo prazo de sua totalidade da sociedade burguesa, o resultado final do processo da produção social é a própria sociedade, isto é, o ser humano e suas relações sociais. Tudo que tem uma forma fixa, tal como os produtos, é meramente um momento transitório do movimento dessa sociedade. Um momento transitório do movimento da sociedade. O próprio processo de produção é apenas um momento desse movimento. As condições, as objetivações do processo de produção são elas próprias o momento desse processo. Tudo em permanente movimento. O único sujeito desse processo são os indivíduos, mas os indivíduos em suas relações mútuas, não em separados. Esse elogio que você tem do liberalismo, o elogio do indivíduo, é a negação da tendência do processo de produção. O que é o processo? O que a luta de classes faz? Né? Ela avança no processo de socialização do trabalho. Por quê? Porque você transfere o trabalho direto para as máquinas. Máquina, o que é? É a aplicação da ciência à produção. Então, o processo das máquinas tem um caráter cada vez mais social. Não é um indivíduo em particular, mas é o conjunto da sociedade, né? É o trabalhador coletivo que gera a sociedade como um todo. Ora, se a característica, se a tônica são as relações entre os indivíduos, é uma imbecilidade, é uma estupidez, é uma ignorância, ou mau caratismo, ou escrotidão, né? Você enfatizar o indivíduo. Ou seja, você tem uma coisa que vai numa direção do todo e você faz o quê? De forma ignorante ou de forma sacana, reforça o quê? O particular. É uma estupidez. Então, ser liberal, esse negócio de liberalismo, o indivíduo, a questão do indivíduo, é absoluta estupidez. Por quê? Porque o que desaparece é o indivíduo. E isso aponta para aquilo que a gente chamou a atenção no curso de Marx, a descrição da economia política. No capítulo 5. Qual é o ponto do Marx? Você só vai constituir humano quando você tiver a identificação entre o ser empírico e o ser genérico. Ora, o que acontece? Você tem cada vez mais o geral e cada vez mais você reacionariamente, né, de modo egoísta, né, não reconhece a sociedade, contra a sociedade, você faz a defesa do quê? Do particular, que é a negação da sociedade. Né? Então, esse negócio de ser liberal é uma coisa boa, uma coisa generosa, isso só reforça o vídeo 5, né? Que fala o quê? A fraude dos direitos humanos, dos direitos naturais, né? Da democracia, daquelas coisas burguesas, que é uma aplicação do livro, que eu digo que é um livro seminal do Marx, né? Que é o Questão Judaica, onde ali ele aponta a fraude do discurso burguês. Tá certo? A visão de longo prazo, na sua totalidade, da sociedade burguesa, o único sujeito desse processo são os indivíduos, mas indivíduos em suas relações mútuas, relações que eles produzem e reproduzem continuamente, num processo em que eles se renovam, mesmo quando renovam o mundo com a riqueza que eles criam. Então, síntese disso, os slides finais. Capital se utiliza da maquinaria porque permite que o trabalhador trabalhe a maior parte do tempo para o capital e não para a sua sobrevivência.
Na maquinaria, o processo de produção deixa de ser um processo de trabalho, no sentido de um processo dominado pelo trabalho, em que o trabalho é a habilidade que governa. O capital caminha na direção da sua própria dissolução, como forma predominante de produção. Luta de classe, maquinização, corrosão das bases do capitalismo. Então, como é que fechamos isso? Marx, capital caminha para a sua dissolução. Por quê? O processo de seleção do trabalho corrói as bases do capitalismo. De onde é que está a origem nisso? Na luta de classe. O que faz a luta de classe? Leva à substituição do trabalho direto pelas máquinas. Coloca o trabalho direto em suspenso. A principal força produtiva passa a ser a aplicação da ciência-produção, do trabalhador coletivo, a inteligência social. Ora, com a substituição do trabalho direto pelas máquinas, a exploração do trabalho do outro perde sentido, né? A teoria do valor, o mercado, perde sentido. A propriedade privada também perde sentido. Então, o que Marx está falando? Modo atual de produção da vida, já em franca corrosão. Você tem alternativa, ou muda para um modo de produção da vida em consonância com a socialização do processo produtivo, ou você continua com o modo de produção da vida já corrido em decadência, senil. Ou seja, do capitalismo, ou você vai para o socialismo, ou você vai para a barbárie. Tem duas alternativas. Ora, qual é o motor disso? A luta de classe. Ora, você precisa ir para o socialismo como uma necessidade prática e não como evolução da razão. Por quê? Senão você vai continuar com o modo de produção em decadência. O socialismo é uma necessidade prática, não é o destino, não é inevitável. Mas é o quê? É uma necessidade prática para você abolir do sufoco da vida. Note-se, aqui no Grundrisse tem de volta o tema da identificação entre o ser empírico e o ser genérico. Ressalta-se novamente o traço reacionário destrutivo da sociedade fundada no individualismo. A impossibilidade da sociedade de mercado constituir plenamente o humano. Ou seja, o Grundrisse ele mata a pau, né, a ideia do liberalismo, que já está matada a pau no Questão Judaica, que a gente mostrou no vídeo 5. O Grundrisse fala, olha, é uma estupidez você fazer, numa sociedade onde a produção é cada vez mais social, você fazer o elogio do indivíduo. Não vai dar certo. Esse é um problema. Bom, acabamos o vídeo 13. Acabamos a abordagem do Grundrisse. Agora, o próximo vídeo, vamos tratar do Lenin, né? Especificamente sobre essa fase imperialista, essa fase final. No Marx, a gente mostrou o processo, né? E agora, com o Lenin, nós vamos tratar. Vamos mostrar que o Lenin tem um tratamento metodológico diferente, mas é uma grande contribuição ao que o Marx está falando. Porque o que tem de seminal no Marx? Olha, conforme você avança, o sistema ele entra em corrosão. Ele perde o tecido, ele está rompido, o tecido está rompido, né? Isso é seminal para o Lenin tratar do imperialismo. Até a próxima.